Imagine-se entrando em uma igreja, onde tudo parece calmo, um lugar onde os rostos irradiam santidade e as palavras são cheias de piedade. Mas e se tudo que você vê for apenas uma fachada? E se, atrás dos sorrisos e das palavras gentis, houver um teatro de aparências? A Bíblia nos alerta para a hipocrisia, algo que Jesus denunciou inúmeras vezes em seu ministério. Ele chamou os líderes religiosos de sepulcros caiados limpos por fora, mas cheios de morte por dentro. Mateus 23, 27. O cenário é incômodo, mas necessário. A hipocrisia não apenas engana os outros, mas também destrói a essência da fé genuína. O que Jesus queria mostrar? Que a fé não é uma exibição, e sim um compromisso profundo e sincero. Vamos desmascarar então essa hipocrisia que ainda assombra igrejas e entender por que Jesus foi tão severo com aqueles que por fora pareciam santos, mas que estavam longe de Deus. Jesus, em seu ministério, nunca hesitou em andar entre todos os tipos de pessoas, os rejeitados, os doentes, os pecadores e os marginalizados. Ele caminhava entre aqueles que ninguém queria por perto, mas foi com os religiosos que ele usou suas palavras mais duras. Jesus dizia: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15, 8. Ele via além das máscaras e enxergava a hipocrisia que corroía o coração de muitos. Imagine um homem impecável em suas vestes religiosas, orando em voz alta no templo, buscando impressionar a todos, mas escondendo um coração cheio de orgulho. Jesus sabia que essa santidade era uma armadilha, pois não estava baseada em uma fé verdadeira, mas em um desejo de aprovação. E para Deus, nada disso tinha valor. Esse é o alerta. Deus não se impressiona com a aparência, mas sonda o coração e as intenções. A hipocrisia pode parecer bela por fora, mas por dentro traz destruição, afastando-nos da verdadeira essência da fé. Em uma das parábolas mais provocantes, Jesus descreve a oração de um fariseu e de um publicano. Enquanto o fariseu dizia: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano." Lucas 18, versículo 11. O publicano, em silêncio, simplesmente pedia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Lucas 18, 13. O contraste é brutal e revelador. O fariseu, seguro de sua justiça, desprezava o próximo, enquanto o publicano, humilde, reconhecia sua condição. Para os ouvintes daquela época, a ideia de que o publicano, visto como um pecador, era mais justo do que o fariseu, um homem santo, era revolucionária. Jesus mostrava que para Deus o que conta é a humildade e o arrependimento, e não uma santidade de fachada. O fariseu saiu do templo com sua imagem intacta, mas sem a aprovação de Deus. O publicano, no entanto, encontrou a justificação. A lição é clara: Deus rejeita o orgulho espiritual e se agrada de um coração sincero, que reconhece sua necessidade de graça. Jesus advertiu severamente os líderes religiosos da época, chamando-os de sepulcros caiados, uma metáfora poderosa e impactante. Mateus 23, 27. Eles se apresentavam limpos e puros externamente, mas estavam cheios de corrupção e morte por dentro. Imagine um túmulo branco, pintado e bem cuidado por fora, mas cheio de ossos e podridão. Jesus apontava para a hipocrisia que contaminava aqueles líderes. Eles se dedicavam a manter uma imagem pública de santidade, enquanto, em seus corações, cultivavam o orgulho, o julgamento e a dureza. A metáfora continua atual e perturbadora, pois expõe o perigo de uma fé que é apenas aparência, e não essência. Quantos de nós, ainda hoje, não seguimos os mesmos passos? Escondemo-nos atrás de cargos, títulos e posições religiosas, enquanto nosso coração está distante da verdade. Jesus viu que por trás da santidade exterior, havia um ego disfarçado, e ele nos alerta para o mesmo risco. A cegueira espiritual que nos impede de reconhecer nossa necessidade de um coração limpo e transformado por Deus. Uma das cenas mais marcantes do ministério de Jesus ocorre quando os líderes religiosos trouxeram até ele uma mulher apanhada em adultério, tentando colocá-lo contra a lei. A lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada, mas Jesus, sem pressa, apenas se abaixou e começou a escrever na areia. Então ele se levantou e disse: "Aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra." João 8, 7. Uma frase simples, mas que expôs toda a hipocrisia daqueles homens. Um por um, eles foram embora, pois sabiam que também eram pecadores. Jesus não apenas protegeu a mulher, ele revelou a verdade de que ninguém é inocente o suficiente para julgar o outro. Essa cena nos lembra do perigo de esconder nossas falhas atrás de um julgamento severo dos outros. Deus vê cada coração e conhece as intenções escondidas.
A verdade divina sempre vem à tona, e o orgulho disfarçado de religiosidade não engana a Deus. Jesus nos mostra que, em vez de condenar, devemos primeiro olhar para nossas próprias falhas. A mensagem de Jesus sobre o julgamento é um alerta direto e contundente. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com a mesma medida com que julgarem, vocês serão julgados. Mateus 7, 1, 2. Jesus sabia que por trás do julgamento, muitas vezes escondemos nossas próprias falhas. O ato de julgar o outro nos dá uma falsa sensação de superioridade, mas Jesus deixou claro que todos precisamos de misericórdia e perdão. Ele não condenava o pecador, mas chamava ao arrependimento, à transformação verdadeira. A hipocrisia do julgamento esconde nossa própria necessidade de perdão, afastando-nos da sinceridade que Deus busca. Jesus nos ensina que, ao invés de apontar os erros alheios, devemos olhar para nosso próprio coração. O arrependimento é o caminho que nos aproxima de Deus, pois é nele que reconhecemos nossa necessidade de misericórdia. Abandonar o julgamento é abrir espaço para a cura e para uma fé autêntica e transformadora, aquela que Deus realmente deseja ver em nossos corações. Jesus também repreendeu os líderes religiosos por transformarem a religião em um fardo pesado para as pessoas. Ele disse: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. Essa é uma crítica poderosa e direta contra a religiosidade vazia. Aqueles que deveriam ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus estavam, na verdade, afastando-as, impondo-lhes regras e tradições sem misericórdia. Com essa atitude, o que deveria ser um caminho de liberdade se transformou em uma prisão de julgamentos e condenações. Essa religiosidade sem compaixão é uma armadilha. Ela aprisiona tanto quem a impõe quanto quem tenta segui-la. Jesus queria libertar o povo desse sistema opressor. Ele não veio para colocar mais peso, mas para aliviar as cargas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A mensagem é clara. A fé verdadeira não é um fardo, mas um caminho de alívio, de paz e de conexão genuína com Deus. A vaidade espiritual é um outro aspecto da hipocrisia que Jesus condenou fortemente. Em Mateus 6 ele orienta: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6, 5. Jesus estava dizendo que a oração é um momento íntimo com Deus, não um show para os outros. Aqueles que fazem questão de serem vistos e reconhecidos em sua santidade, já recebem sua recompensa, o reconhecimento humano, mas perdem o verdadeiro valor espiritual. A crítica de Jesus é clara: a fé autêntica não precisa de aplausos. Quando a nossa devoção é voltada para o olhar do outro, e não para Deus, ela se torna um espetáculo vazio. Ele nos ensina a buscar a Deus em segredo, a cultivar uma relação verdadeira, que não depende de aprovação pública. O que conta para Deus é o que está oculto, o que ninguém vê, mas que Ele conhece em profundidade. Outro aspecto da hipocrisia religiosa é a sede de poder disfarçada de santidade. Em Mateus 23, 6, 7, Jesus denuncia que muitos líderes amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados de rabi pelos homens. Aqui Jesus revela a ambição que motivava aqueles que deveriam ser modelos de humildade e serviço. Esses líderes usavam suas posições para se enaltecerem, para garantir prestígio e status, enquanto negligenciavam o verdadeiro propósito da liderança espiritual: servir ao próximo. Esse tipo de ambição é um veneno que contamina o coração e destrói a essência da fé. Jesus, ao contrário, mostrou que o maior deve ser o menor, e que o verdadeiro líder é aquele que serve. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. A hipocrisia é revelada quando o foco está na posição e não na missão. Jesus nos lembra que o poder sem serviço é vazio, e que a verdadeira liderança espiritual se baseia na humildade e no amor. A obsessão por seguir a lei ao pé da letra, sem considerar o espírito por trás dela, foi outro ponto que Jesus condenou. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Os líderes religiosos da época eram meticulosos em pequenas regras, mas negligenciavam os princípios mais importantes. Jesus não estava dizendo que as regras não tinham valor, mas que a essência da fé está em algo maior, em uma justiça que é justa, em uma misericórdia que alcança todos.
em uma fé que não oprime. Ele destaca que o propósito da lei é o amor e a compaixão. Quando a observância da lei se torna mais importante que o cuidado com as pessoas, perdemos o propósito divino. O verdadeiro cumprimento da lei está em amar a Deus e ao próximo, Mateus 22 e 37, 40, e Jesus nos chama a lembrar que sem isso, a fé se torna vazia e a prática religiosa sem vida. Jesus também condenou a atitude daqueles que julgam e condenam os outros, esquecendo-se de seus próprios pecados. Ele usou uma imagem impactante para ilustrar essa hipocrisia. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu próprio olho? Mateus 7:3. Com isso, Jesus revela que o julgamento severo e o desprezo pelos erros alheios são uma máscara para a falta de autocrítica. Aqueles que se apresentam como santos e condenam os pecadores revelam a hipocrisia que Jesus tanto criticou. Ele nos ensina que o caminho para a verdadeira santidade começa em olhar para nós mesmos, em reconhecer nossas próprias falhas e em buscar nossa própria transformação antes de apontar o dedo. Essa é a essência do amor ao próximo. Entender que todos somos imperfeitos e que a compaixão e o perdão são maiores do que o julgamento. Jesus nos chama a sermos honestos conosco mesmos e a perceber que o verdadeiro crescimento espiritual é sempre baseado na humildade e na graça. Em todo o seu ministério, Jesus fez um chamado constante para que abandonássemos a hipocrisia e buscássemos uma fé verdadeira, sem máscaras. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6. Este é um convite para a autenticidade, para uma vida de fé que não depende da aparência, mas de uma relação genuína com Deus. Jesus nunca exigiu perfeição, mas sinceridade. Ele nos chama a reconhecer nossas limitações e falhas, a nos aproximarmos de Deus em busca de transformação. A verdade é que a hipocrisia rouba de nós a experiência de uma fé autêntica, pois ela nos prende em um ciclo de mentiras e aparências. Quando aceitamos o convite de Jesus, deixamos de lado a necessidade de parecer santos e passamos a desejar um coração transformado. Esse é o verdadeiro chamado: abandonar a fachada e abraçar a verdade que liberta, a verdade que nos aproxima de Deus e nos faz viver uma fé real e transformadora. A mensagem de Jesus sobre a hipocrisia é um convite claro para todos nós. Ele não deseja seguidores que apenas aparentam santidade, mas que buscam um relacionamento sincero com Deus. Jesus afirmou: "Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." João 4:24. O chamado final é para que deixemos de lado as máscaras, as aparências e as hipocrisias. Que possamos nos aproximar de Deus em sinceridade, buscando viver uma fé que não precisa de reconhecimento público, mas que tem valor diante de Deus. A verdadeira fé é humilde, reconhece suas falhas e depende da graça. Jesus nos convida a sermos honestos e a abraçarmos a autenticidade. Que possamos nos lembrar de que, aos olhos de Deus, o mais importante não é o que os outros veem, mas o que somos em nossa essência, e que essa essência reflita uma fé genuína, que não busca a aprovação dos homens, mas que deseja estar em comunhão com o Pai. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.